Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Jamil, hoje com um vídeo diferente para vocês, uma novidade, quebrando um pouco a sequência dos nossos assuntos, mas algo muito especial. Ouvi atentamente hoje a entrevista coletiva, a palavra do nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e eu lembrei de um final de semana que passamos juntos na igreja. E naquela ocasião eu não perdi a oportunidade de ter uma boa conversa com ele. E eu quero que você veja isso agora. Ok? Vamos lá então. Vamos ouvir o nosso ministro, nosso astronauta Marcos Pontes. Tenho o prazer imenso, o privilégio de estar hoje com o Tenente Coronel Marcos Pontes. E mais que Tenente Coronel, um astronauta brasileiro. Que prazer tê-lo aqui. Olha, prazer meu. Realmente estou bastante impressionado com tudo que eu vi aqui e muito feliz em poder participar, né, e quem sabe contribuir um pouquinho com algumas ideias também. Que bom, que bom. Tem uma imagem sua que correu o mundo e explica um pouquinho para nós. Ah, sim. Isso, durante o momento ali da decolagem, eu tinha a bandeira do Brasil, né, no braço. E eu pensando assim, poxa, eu estou representando o país inteiro. Essa bandeira da gente não é só um pano, né, com cores e um desenho bonito. Ela representa muito mais, é toda a nossa tradição, toda a nossa história, toda a nossa cultura como brasileiros, né, o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem. Tem coisa para fazer? Tem, e por isso que vale a pena. Agora, naquele momento eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, mas eu não tinha, ela representa todo mundo, né? Representa cada um de nós no Brasil. Eu não tinha como falar isso. Então, a única coisa que eu consegui pensar naquele momento, ela estava invertida, ela estava nesse braço aqui, a única coisa que eu consegui pensar naquele momento foi apontar para a bandeira com dois dedos para dizer, estamos indo juntos, né? Para cima. Aliás, é uma das coisas que eu gostaria de falar para o Brasil hoje em dia, né? A gente precisa se juntar para ir para cima. Sim, sim. Fazendo uma brincadeira, literalmente levou o Brasil para o espaço. E para nós é um orgulho, porque é o único do hemisfério sul, realmente é uma honra para nós. Explica um pouco o processo de seleção, sendo o único, o processo de seleção para chegar onde chegou. O processo de seleção para um astronauta profissional, como a gente fala, astronauta, o termo astronauta, embora ele possa ser tecnicamente usado para qualquer pessoa que vá ao espaço acima de 100 km, mas ele é de uma forma usual referida a profissionais que vão ao espaço. Nós temos os astronautas e os passageiros, e vão começar a surgir muitos passageiros e turistas agora. Sim. E para ser astronauta é necessário um curso de 2 anos na NASA ou lá na Rússia, né, na Cidade das Estrelas, no Centro de Treinamento Yuri Gagarin, ou na China, que a China agora também está produzindo astronautas, né, taikonautas, como eles chamam. Então são 2 anos de curso, mas para ser aprovado, para poder entrar nisso, tem um processo de seleção, é um concurso público. Aliás, uma coisa que muita gente confunde, a função de astronauta não tem absolutamente nada a ver com carreira militar, a função de astronauta é civil. O pessoal pergunta para mim, eu preciso ser militar para ser astronauta? Não, se você for, ótimo, eu acho muito bacana. Claro, claro. Mas não é necessário. Aliás, você começou por aí, né? Pela carreira militar. Pela carreira militar, mas não é necessário. Tem muitos astronautas que são médicos, por exemplo, biólogos, né? É necessário curso de graduação em exatas ou biológicas, qualquer coisa em exatas ou biológicas. Aliás, médicos, tem muitos médicos astronautas. Pós-graduação na área de espaço, então qualquer tipo de pesquisa na área de espaço ajuda bastante. Saúde, muito boa, não é necessário ser um Schwarzenegger, que a questão não é física, a questão é mais mental, psicológica e a saúde, né? A parte física é a parte mais simples. E gostar de trabalhar com gente, e ter essa habilidade de trabalhar em situação de estresse, porque é isso que vai acontecer muito no espaço, sabe? Então, é um processo de seleção rigoroso, ele toma às vezes 20 mil candidatos para 12 vagas, então é um processo bem rigoroso, mas eu posso dizer o seguinte, vale a pena, para aqueles que têm a vontade de ser, vale a pena. Dedicar-se, empenhar-se e correr atrás, né? Ir atrás. A atividade no espaço, o que você fez lá, o que se faz lá? Eu sou especialista de missão, né, que é um nome bonito para dizer mecânico de espaçonave. Okay. Então a minha função principal a bordo é manutenção de sistemas. Então é montagem de sistemas, manutenção de sistemas,
Eu tenho pós-graduação na área de sistemas, embora eu seja engenheiro aeronáutico, né, formado pelo ITA lá no Brasil. Sim. E com pós-graduação aqui nos Estados Unidos em engenharia de sistemas. Então, a minha principal aplicação no espaço é montagem, integração, testes de sistemas. Então, é isso que eu faço lá. A função secundária de todos os astronautas lá é executar experimentos, né, pesquisas. A gente funciona como as mãos e os olhos dos cientistas lá, porque a Estação Espacial é um laboratório, né, em condições muito especiais por causa da microgravidade. Então, é um laboratório onde a gente desenvolve lá novos medicamentos, novos materiais, novas metodologias, análise de queima, por exemplo, para melhorar motores a combustão interna e assim por diante. Então, uma série de pesquisas e desenvolvimento. E esse contato é direto? Terra, espaço, espaço, terra? É direto. A Estação Espacial ela fica em órbita do planeta, ela dá uma volta a cada 90 minutos. Uma volta a cada 90 minutos. Então, se o Sol estiver ali, ela passa, imagina, 45 minutos aproximadamente no Sol, no lado do dia da Terra, 45 minutos no lado da noite. A velocidade da estação é aproximadamente de 28.000 km por hora. E, então, com esse movimento todo, o sistema de comunicação da estação, ele necessita de satélites geoestacionários, né, 37.000 km da Terra. São 4 satélites de retransmissão, então a estação transmite para esses satélites o tempo todo. Constantemente. Esses satélites conversam entre eles e mandam os sinais para White Sands, que fica no Novo México, nos Estados Unidos, e a partir dali esse sinal é distribuído através das redes na Terra, né? Então para os cientistas, para os centros de pesquisa ou para os controles de lançamento, né? E a Rússia ela usa sistema VHF, né, para transmissão quando está passando sobre o território da Rússia. É interessante, interessante. Difícil de imaginar, realmente é um mundo completamente à parte, mas muito interessante. A decolagem é uma decolagem diferente, estamos acostumados a ver os aviões assim, esse é assim, e a rapidez, porque a velocidade que alcança em poucos minutos é uma coisa impressionante. O impacto que sente. A decolagem é um momento muito especial do voo, por várias razões. Uma é que você está sentado numa bomba de tamanho grande, né? Um foguete desse tem 200 toneladas de combustível, a Soyuz, o foguete Soyuz, 200 toneladas, 60 ali, são 16 andares de foguete, né? Comparado com um prédio de 16 andares, você está lá no topo. E como é um momento inicial do voo, tem toda aquela preparação e etc. Aí que vem a preparação emocional também, a importância, porque você está naquele movimento da preparação, fotografia e entrevista final, imagina, e gente, atenção e tal, aí você senta e agora atenção no painel, atenção no que você vai fazer, procedimento. Então, o checklist. Checklist, a gente usa checklist direto. Então, concentração, a partir daquele momento, então isso lógico que exige uma certa preparação emocional. A partir daquele momento, em 9 minutos, você vai chegar no espaço. A partir do momento que acende os motores, em 9 minutos você vai estar no espaço. A 200 km de altitude, praticamente do outro lado do planeta, né, e com 25.000 km por hora de velocidade. Então a coisa acontece muito rápido durante a subida. E o retorno é rápido também? O retorno é rápido. Ele acontece em 2 horas, em 3 horas e meia aproximadamente. São 2 órbitas. Primeiro, para checar os sistemas estando normais, a gente começa o procedimento de reentrada, que inicia com uma queima de reentrada, a gente acende o motor indo de ré, vamos dizer assim, para reduzir a velocidade por 4 minutos e 20 segundos, aproximadamente. Aí a espaçonave é separada em 3 partes, a parte de propulsão, a parte de carga, elas vão queimar na reentrada, vão perder, desaparecer. A nossa cápsula, ela gira para a posição correta, aguenta 2.500 graus no painel térmico, a 70 centímetros das nossas costas. Imagina o calor. E tem que funcionar, porque se ele não funcionar, se tiver uma pequena rachadura nele, pronto. Acaba ali, são 10 segundos para entrar o plasma e acabar com todo mundo. Vibração G, a gente pode chegar a 11 Gs, 11 vezes a aceleração da gravidade. No nosso caso, a gente chegou a 6 Gs, que foi muito bom, muita vibração. E em 26 minutos você vai cruzar a América do Sul, Oceano Atlântico, Norte da África e pousar no deserto do Cazaquistão. Incrível. Então as coisas acontecem rápidas e no procedimento de reentrada, basicamente a gente é igual na decolagem também, a gente fica como passageiro, porque exceto uma situação de emergência em que você tem que tomar uma atitude drástica para mudar o perfil de voo, você não tem muito o que fazer. Então, se tiver uma falha estrutural, lamento. Não tem como, nem tempo de reação, né? Não tem nem como reagir. Uma coisa que eu sempre
quis perguntar e nunca tinha oportunidade e agora chegou a vez. Agora chegou a vez. Li muitas coisas sobre isso e no Apollo 16, Charlie Duke, acho que é esse o nome dele, sim. Isso. Ele disse, impossível não ver a mão de Deus quando tem toda essa visão. O que passa pela cabeça? Eu gosto dessa pergunta pelo seguinte, porque muitas vezes as pessoas associam a função científica ou operacional como algo destacado da religiosidade e etc. E não é só uma parte. A gente tem, vamos dizer assim, está engatinhando, aprendendo muita coisa ainda. Lógico que a nossa ciência cresce rapidamente, mas o que a gente sabe sobre o universo e até sobre o próprio ser humano, a nossa própria consciência, é ainda algo muito pequeno do total que a gente pode aprender. E essa visão que você tem no momento em que você sai do que a gente chama de mundo, de uma maneira usual da nossa terra, onde você conhece todas as pessoas, você conhece os lugares, tudo que você viveu está ali, de repente você está destacado daquilo. É uma perspectiva muito diferente que faz com que você raciocine a respeito do que nós representamos nesse universo como um todo e qual pode ser a nossa participação, né? O que tem sido e o que pode ser a nossa participação como ser humano e como espécie nesse planeta. E aí vem a hora da religião, onde você se vê como parte desse grande universo. E às vezes quando eu falo isso, o pessoal fala assim, pô, mas você é um cientista que fala de Deus? Claro. Porque eu não vejo aquele Deus que fica sentado lá em cima, completamente separado, e todo mundo apontando o dedo e falando, olha, você fez alguma coisa errada, assim, eu vejo um Deus que está presente dentro de nós e está em tudo que existe, já existiu, vai existir. E essa participação, esse contato grande com isso te faz sentir muito bem. Então, quando você vê a Terra daquela forma, você começa a pensar na vida e na sua relação com Deus, vamos dizer assim, né? De uma maneira muito mais conectada e que dá uma sensação muito boa. E saber de que há um propósito em tudo isso, né? A vida aqui não é uma casualidade, há um propósito. Fala-se em Marte, 2030, 2035. Pensa nisso? Penso, embora tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu estou com 53 anos, quase 54. E para essa data eu vou estar com mais de 70, né? O que John Glenn fez o segundo voo com 77 anos. Né? E o fato da idade mais avançada pode ter alguns desafios maiores com a sua saúde, logicamente, mas por outro lado, agora é um engenheiro falando aqui, né? Vamos pensando assim, obviamente você vai ter menos expectativa de vida a partir de 70 anos, a sua expectativa é muito menor do que um garoto de 30, por exemplo. E se você tiver que utilizar até o final algum asset, né, algum recurso como um astronauta, é melhor você usar esses mais velhos com mais experiência e com menos tempo de expectativa do que os mais novos. Então, até porque fala-se que a volta não é garantida. Não é garantida. Então, acho que é mais sábio usar os mais velhos para isso. Né? Experiente. E o que te motiva a essa disposição? Estou pronto, se for convocado, Marte, aí... Eu acho assim, a vida da gente ela vai sendo construída por certas decisões que nos levam a certos resultados, né? Logicamente. E à medida que a gente vai ficando mais velho, esses resultados, a gente vai acumulando esses resultados e, vamos dizer assim, eu sou casado, eu tenho filhos, espero ter alguns netos daqui a pouco. Eu fui construindo coisas na vida, né, de uma forma de como eu achei que deveria fazer, então construir uma fundação para ajudar as pessoas. E tudo isso tem uma tendência de seguir o seu rumo sozinho. Esse é o objetivo, você não precisa ficar alimentando. Então você busca novos desafios e se coloca em certas situações para abrir caminho. Eu vejo mais isso no sentido de pioneirismo, de poder abrir caminho com isso. As pessoas às vezes falam assim, mas pensa na família, nas outras coisas assim. Eles são, de certa forma, acostumados com essa minha atitude de abrir caminho. E um dia, todo mundo morre um dia, né?
Então você não vai ter a pessoa para sempre, não é uma questão de egoísmo, eu acho que é uma questão de você poder E deixar um legado. ajudar o planeta como um todo e deixar um legado para todo mundo, é mais ou menos por aí. Marcos, muito obrigado. Eu realmente me sinto muito feliz e orgulhoso de saber que temos um brasileiro. Creio que podemos dizer que é aquele que levou a bandeira do Brasil mais alto possível, não? Pois é, por enquanto é. Se Deus quiser vai ter gente indo mais alto ainda. Muito obrigado, um prazer imenso tê-lo aqui conosco e que Deus te abençoe, toda a sua família e realmente Obrigado. um prazer imenso. Olha, muito obrigado por me receber aqui, por esse convite. Estou muito feliz em poder participar e ver tudo isso com tanta energia boa, vamos dizer assim, e tantos jovens, e isso é uma coisa que me motivam demais. Obrigado. Amém. Deus abençoe. E então, gostou? Um bom bate-papo, não foi? Muito agradável, muito simpático o nosso ministro. A pessoa certa para o lugar certo, no momento certo. Vamos orar pelas nossas autoridades. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos exorta que devemos orar pelas nossas autoridades, porque elas estão ali postas por Deus. Então, façamos isso. Que Deus te abençoe, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e até uma próxima com mais novidades.